Existe algo certo e algo errado? Porque algumas ações a gente entende por objetivamente correta e outras objetivamente incorretas. E porque a existência de Deus é necessária para que possamos chegar a essa conclusão? Hoje estaremos falando sobre o argumento da moral, já depois da vinheta. Voltando. Certa vez eu estava conversando com uma aluna minha sobre bondade, sobre cosmovisão cristã, enfim, assuntos meio que filosóficos. E aí ela chegou para mim e perguntou: professor, o senhor acha que pessoas boas vão para o céu? Aliás, vão para o céu ou vão para o inferno? O que vai acontecer com as pessoas que são boas, mas não são cristãs? E aí eu devolvi a pergunta para ela, perguntei: afinal de contas, qual a base para a bondade? O que torna a pessoa boa? Será que o nosso próprio código de bondade nos diz que nós somos bons? Será que é assim? E como é que isso implica na existência de Deus, o argumento da moral, que é o chamado argumento da moral? Como é que o argumento da moral corrobora na existência de Deus? Gente, é importante a gente discutir um pouquinho sobre o conceito de bondade e de justiça que nós temos incutido em nosso coração. Todos nós sabemos o que é algo bom e o que é algo ruim. Embora algumas coisinhas a gente tente maquiar e outras coisinhas a gente fique um pouco confuso, mas todos nós conhecemos valores morais objetivos. Todos sabemos que mentir é errado. Todos sabemos que matar é errado. Todos sabemos que ter relações sexuais não consensuais é também errado. Todos nós sabemos que o inocente sofrer a punição é errado. Agora, por que nós sabemos disso? Como é que esse senso de justiça que existe na gente funciona? Será que há alguma base para ele? Gente, primeiramente, para qualquer discussão ética, e um dos grandes problemas da ética não cristã, a ética não teísta, é que para todo senso de verdade é necessária uma base. Qual a base? Ok, você vai ensinar para o seu filho ou para um aluno: olha, menino, não faça isso porque isso é errado. Por quê? Olha, é errado porque faz mal a outra pessoa. Tá bom, mas por quê? Eu não me importo com a outra pessoa. É errado porque você não queria que a outra pessoa fizesse isso com você. O menino vai falar: mas só eu que estou fazendo com ela. Então, entende, gente, que se a gente não tem um legislador, se a gente não tem um Deus soberano sobre isso, a gente não tem base para ética, não tem a base para boa educação, não tem base para bons costumes. Deus é necessário para tudo isso. Gente, se existem valores morais objetivos, Deus necessariamente existe. Valores morais objetivos existem, então Deus existe. Como é que a gente pode chegar nessa conclusão? A própria essência da nossa língua necessariamente importa que a verdade exista. Por exemplo, hoje de manhã, nesse dia que eu gravei esse vídeo, aqui em começo de dezembro de 2021, um rapaz me parou no sinal, no semáforo do lado da minha moto, e aí ele perguntou: olha, como é que eu chego na universidade? E aí eu falei: olha, você vai aqui direto, vira à esquerda e vai até chegar na universidade. Ele entendeu que o que eu estava falando era verdade. Por quê? Como seres humanos, nós pressupomos a verdade. Agora, por que nós pressupomos a verdade? Qual a certeza que eu tenho de que a outra pessoa vai falar a verdade? A verdade é aquilo que nós esperamos de todos, porque a verdade nos é natural. Nós somos seres que precisamos da verdade para sobreviver. Agora, falar de valor moral e como ele entra na necessidade da essência de Deus é complicado. Por quê? Muitos grandes pensadores, muitos evolucionistas, muitos panteístas, eles vão dizer que não é bem assim. Eles vão dizer que Deus não é necessário para que nós tenhamos moral e bons costumes. Mas deixa eu fazer uma ressalva importante. Se você não acredita que Deus existe, eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim. Não. Se você não acredita que Deus existe, mas se Ele existe, mesmo sem você acreditar, então quer dizer que esse conceito de bem e mal existem. Então, o que a gente deve colocar na balança agora é que temos mais evidências da existência de Deus ou da não existência de Deus? Qual dos dois corrobora mais? Vamos estudar um pouquinho o que o outro lado diz? Por exemplo, Platão, para ele, a existência do bem e do mal, desse conceito, era autoexistente. Como assim? Naturalmente o ser humano reconhecia o que é bom e o que é mal. Mas tem um grande problema, gente.
O bem, ele não é uma abstração. Se eu decido, se eu defino o que é bem e mal, o seu conceito de bem e mal vai ser muito diferente do meu. E o conceito de uma pessoa que mora lá do outro lado do país vai ser diferente do meu, do seu e o do dela. E do mesmo jeito, o vizinho dela vai pensar outra coisa. Então, calma aí. Então, o bem e o mal, primeiramente, não pode ser uma questão de abstração. Por quê? Porque todo mundo, a boa parte do mundo, concorda que muitas coisas, a grande parte das coisas, é em bem e mal. Inclusive, quando ocorre, por exemplo, costumes horríveis em certas partes do mundo, todo o resto do mundo condena isso. Por exemplo, o bem não pode ser uma abstração, gente. Por quê? O mundo todo, eles têm um conceito de bem e de mal. Então, quando uma parte do mundo começa a fazer algo que fica diferente daquilo que todo o resto do mundo acredita que é bom, eles vão condenar aquilo a exemplo do nazismo. O nazismo é uma pequena parte do mundo, né, comparado ao resto do mundo. A Alemanha ali, seus ajudantes, eles começaram a praticar o nazismo, o nacional-socialismo, que culminou na matança de judeus em massa. Mas todo o resto do mundo se voltou contra essa ideologia, que é crime, inclusive, para se praticar nazismo no Brasil. Então, o bem não é uma abstração, tá bom? O bem não é abstrato. Eu não posso definir, você não pode definir o que é o bem, tá bom? O bem, então, não dá para ser abstrato. Por quê? Porque o mundo concorda no que é bom e no que é mal. Ok, se você é uma pessoa cética, você pode estar pensando agora, tá bom, Jorge, tá bom. O bem não é abstrato, mas o bem é relativo. O bem é relativo a você é um homem branco que nasceu na América do Sul no século 20, 21, e então o bem, com seu conceito de bem é relativo. É muito diferente dos egípcios que viveram há, sei lá, 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. Então, o bem é relativo, só que, no entanto, gente, a gente tem um grande problema em definir a bondade como relativa. O bem não pode ser relativo pela mesma razão que não pode ser abstrato. Relativismo e abstrativismo são quase a mesma coisa, né? Abstrato é aquilo que é uma ideia, não é algo concreto. Por isso que Platão, né? Lembra lá, mundo das ideias, o bem é abstrato. Só que o relativismo diz que você acredita nisso, eu acredito no que eu quero, eu acredito no que eu quero. É bem parecido. Mas pensa comigo, e a prática hindu? Lá os antigos hindus, hoje nem tanto, mas às vezes até aparece. Eles tinham o costume de enterrar a esposa juntamente com o marido. Ou seja, o casamento culminava até que a morte os separe, e a morte levaria os dois à morte mesmo. Só que a marida, ó, só que a esposa ia viva, meu povo. Eles enterravam a esposa viva junto com o marido. Você deve estar revoltado como eu fiquei quando fiquei sabendo disso. Isso é algo terrível e todo mundo, exceto algumas pessoas, algumas localidades, concordam que isso é uma prática terrível. Ué, mas se o bem é relativo, como é que quase todo mundo pode concordar nisso? Então, chegamos a um ponto de que o bem não é tão relativo assim, afinal de contas. E se o bem for relativo, então, quem é você, meu caro, para julgar as pessoas que fazem isso? Quem é você para julgar até o próprio Hitler? Se o bem é relativo, porque Hitler estava errado. Ele estava sincero na ótica dele. Se o bem é relativo, a gente não pode condenar ninguém no tribunal. Por quê? Cada um tem a sua verdade. A verdade do assassino, a verdade do assassinado, a verdade do juiz, a verdade do advogado. Então, meus caros, por favor, relativismo não é útil, ele não pode ser praticado. Se você veio preparado então para assistir esse vídeo, você deve estar pensando então que o bem é uma questão de instinto. O bem é instintivo no ser humano. Isso aí seria justificado pela questão do evolucionismo e tudo mais. O homem é um animal racional, como já dizia Aristóteles lá uns tempo atrás. Mas eu tenho aqui minhas oposições também a isso. E vamos ver quais são elas? Tem um livro, inclusive, está aqui, esse livro aqui do Alistair McGrath, que é Ciência e Religião, um livro muito bom, inclusive, é uma das primeiras citações que eu vou passar para vocês aqui no vídeo corrente. Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. O Alistair McGrath, ele vai citar alguns evolucionistas e o que eles acham sobre a questão da ética e da moral.
Um autor cristão, gente, um teólogo cristão, C.S. Lewis, ele, no livro Abolição do Homem, ele vai comentar, né, dessa possibilidade da moral, do bem que o ser humano conhece, de ser instinto. E ele vai dizer que instinto é nada mais nada menos o nome que damos a coisas que nós não sabemos explicar. Ok, já disse para vocês que instinto funciona para a preservação da espécie. Mas tem muitas questões que não se encaixam na preservação da espécie. Pensa aí, gente, no contexto de uma guerra tribal. Nós temos uma tribo que quer conquistar o local da outra tribo apenas para expandir território, expandir domínio. Então a tribo A vem e destrói a tribo B, mata todos da tribo B, apenas para conquistar aquele território e assim expandir. Isso não é de forma alguma preservação da espécie, tá bom? Isso é preservação e priorização da família. Então, a questão de que o instinto faz luta pela preservação da espécie, não é verdade. É uma preservação daqueles que são seus. Tá bom? Isso não é espécie, isso é família. Então, o nosso conceito de moral também não pode vir disso. Porque nós, na nossa moral, temos que levar bastante em consideração aqueles que também não são de nossas famílias. Fazer o bem desinteressadamente, na verdade. Outra questão que o instinto vai dizer pra gente é que um dos instintos mais fortes do ser humano, a psicanálise a psicanálise de Freud é quase baseada só no desejo sexual, ele vai dizer que toda a força do ser humano converge para a pulsão de Eros, que é justamente o amor sexual e tudo mais. Então nossos instintos convergem unicamente no foco do desejo sexual. Mas, meu povo, me expliquem então por que alguns desejos sexuais devem ser reprimidos. Como assim? Existem grandes distorções sexuais que são proibidas por lei, como a pedofilia, como você fazer sexo forçadamente com alguma pessoa. São coisas que são terríveis. Não fazer sexo com animais, enfim, algumas coisas que até estão se tornando normais na nossa sociedade atualmente, são tidas até proibidas por lei. Então, como é que a nossa lei vai contra o nosso instinto, se a nossa lei teria por base a nossa moral que vem do instinto? Então, vejam que moral e instinto acabam colidindo nisso. Se nosso instinto é puramente sexual, é puramente para espalhar a semente por aí, então como é que ele esbarra no nosso conceito de moral? E veja só, outra coisa, preservação da espécie é uma coisa, preservação da família é outra coisa. Você não vai ver por aí, eu lhe garanto isso, nenhum vídeo de animaizinhos protegendo a sua espécie. Você não vai ver isso. Você vai ver os animaizinhos protegendo suas famílias. Você vai ver uns bandos, vai ver uns clãs, umas alcateias e tudo mais. Mas proteção da espécie, muitos seres humanos estão nem aí. Quer ver? Por que destrói a árvore? Porque eu quero viver bem agora. Não estão nem aí para a espécie, estão aí para a sua família. Então vocês estão percebendo, né, que a questão do instinto não vai se adequar muito? E o C.S. Lewis ele vai colocar uma coisa ainda mais interessante. Ele vai dizer o que fazer então quando nós temos um instinto para fazer alguma coisa ruim. Nós sabemos que é ruim, mas espera aí, se eu sei que uma coisa é ruim, como é que eu sei que algo é ruim se é o meu instinto que define algo ruim? Então, como é que eu sei que meu instinto é mau? Como é que um instinto consegue se sobrepor ao outro? Por exemplo, eu tenho desejo por algo mal, e aí vem outra voz na minha mente e fala, olha, isso é algo mal. E aí um instinto diz que é bom, o outro instinto diz que é mal. Então como é que o instinto é a base se o instinto contra si próprio guerreia? Não dá, gente, pra gente estabelecer nosso senso de moral unicamente no instinto. E outra coisa, se a base é a evolução das espécies, não se busca a verdade, não se busca o bem-estar comum, se busca unicamente a sobrevivência. Se busca a sobrevivência do mais capaz, a sobrevivência do mais forte. Então, por que nos importamos tanto com os mais fracos da sociedade? Não é coerente. Não dá para viver assim. Então, a ética também instintiva, a ética evolucionista, ela não dá para ser aplicada na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é muito diferente disso. Gente, Friedrich Nietzsche, grande filósofo do pessimismo,
e do ceticismo, enfim. Ele chegou à conclusão de que com a morte de Deus, com a falta de importância que o homem atribui a Deus, com a existência do super-homem, as consequências, as razões morais morrem junto com Deus. Se Deus não existe, não há razão para sermos bondosos. Não há razão para seguirmos a lei. Não há razão para não colarmos nas provas. Não há razão para respeitarmos nosso marido, nossa esposa. Não há razão para a fidelidade no emprego. Não há razão para você não roubar o seu patrão. Não há razão para você não desrespeitar a pessoa que você vê na rua. Não há razão para você não ser racista. Não há razão para você não ser sexista. Não há razão para você não ser um bocado de coisa. Gente, se Deus não existe, não tem como a gente ter uma base sólida para a nossa verdade, para a nossa moral, para a nossa ética. E como nós temos certeza daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que deve ser praticado e daquilo que não deve ser praticado, nós também temos que ter certeza de um Deus que incutiu isso em nosso coração. Talvez você não queira chamar de Deus ainda, porque eu não comprovei que Ele é Deus, que esse legislador cósmico que colocou a sua lei em nosso coração, eu ainda não provei para você que Ele é o Deus dos cristãos. Mas vamos chamar Ele de tal, essa questão maior, esse legislador maior, como C.S. Lewis inclusive chama no seu livro. Agora perceba comigo um grande problema, na verdade. Você segue toda a lei que o seu coração diz para você seguir? Você é tão bom, você sempre ouve a voz que o seu coração diz, quando algo é errado você não pratica, e quando algo é certo você pratica? Será que quando você está numa situação complicada, você sabe o que é certo a fazer, você sempre faz isso? Não? Então você está em um grande problema. Porque se existe um legislador cósmico, um designer da raça humana, e ele criou você com a sua lei no coração, no seu coração, e você está indo contra a lei dele, desse ser todo-poderoso, você está devendo muito a ele. E, de acordo com a lei dele mesmo, quem deve, precisa pagar. Quem é esse Deus? Precisamos de mais informações sobre ele. E para você não perder ao próximo argumento, que na verdade é o argumento de que Deus criou o mundo, o argumento cosmológico, fique ligado no canal, se inscreva e acione o sininho, deixe seu like, deixe sua pergunta e talvez até uma arguição para um próximo vídeo, um provável vídeo solucionando sua dúvida. E aguardo você na próxima. Fique conosco.